Olá, natural de Montenegro, ele é filho do senhor Del e da dona Beatriz, infelizmente já falecida. Ele namora a dona Marjorie, ele é apresentador do esporte na TV. Toda quinta-feira, automobilismo, o cara sabe tudo, né? Aqui no Esporte na TV. Para mim é satisfação. Hoje teremos uma conversa de peso com o grande Del Moraes Júnior. Seja bem-vindo à Conversa de Peso, né? Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Já faz um tempo, por sinal, né? Pois é, né? A agenda do homem é concorrida, porque para ele conseguir um espacinho aí para chegar aqui no Conversa de Peso... sabe que não, é. Demorou. Correria sempre, né, cara? Normal. Pô, Del, e aí, cara? Natural de Montenegro, tu nasceste, a criação foi toda lá em Montenegro mesmo? Até os 8, quase 9, longe, né? E depois eu fui pra capital. E aí de Montenegro pra capital? Montenegro capital, e daí depois São Leopoldo e agora de volta a Porto Alegre. Olha só, cara. E como é que foi o Del na infância, na adolescência, hein? Deu muito trabalho, não? Pois é, cara. Eu acho que não. Acho que foi tranquilão, cara. Poxa vida, a gente olha o Del aqui nos bastidores, todo agitadão. Eu achei que tinha sido aqueles guri que quebrou o braço, que correu na rua. Algumas vezes eu quebrei alguma coisa. Algumas vezes eu acordei no hospital Montenegro lá. E tu disse que foi tranquilo ainda. Foi dentro da minha tranquilidade, eu acho que foi, né? Na verdade, tu não fez nada que uma criança não faça, né? Eu fiz algumas coisas que criança não faz, mas... Mas não precisa publicar. Não, tá bom, Que maravilha. Del, e a dona Marjorie, cara, falar do momento atual, depois a gente volta aí na... Pois é, cara, a Marjorie eu conheci agora no início desse ano, é uma grande namorada, eu brinquei agora esses dias que ela vai ganhar a medalha de melhor namorada, né? Relações públicas... Seria a melhor namorada porque tem o melhor namorado ou porque ela atura? Não, cara, porque ela atura, Mas tá tudo tranquilo. Tranquilo, ela é da comunicação também, relações públicas. Estudou na Unicinos na mesma época que eu estudei, a gente não se conheceu lá. Então era pra acontecer mesmo, a gente se conhecer e tal. E tá me fazendo um cara melhor, cara. Um relacionamento saudável, felizmente. Relacionamento saudável e tá me tornando um cara melhor, tu pode ter certeza. Sim, muito importante isso, sem dúvida. Del, e essa paixão pelo automobilismo, cara? Como é que surgiu, hein? Pois é, Jálio, isso aí começou em Montenegro. Sim. 79, meu avô, finado Roberto, me levou para assistir, então, as corridas de Opala em Tarumã. Olha só, depois... As antigas corridas de Opala. Foi a primeira prova da Stock Car, eu tive na primeira prova da Stock Car, legal, que começou em 79 em Tarumã. E ainda tinha quantos anos nessa época? Ainda não chamava. Pô, cara, eu comecei cedo, não é que eu sou velho, né? Não, tu era um garotinho mesmo. Ainda não chamava a Stock Car, né, cara? Eu tinha 79, eu tava com 6 para 7. Sim. Começou cedo. Exatamente. E aí essa paixão pegou a partir daí. Daí depois, assistindo alguns quilômetros de arrancada em Montenegro, acontecia um quilômetro de arrancada na Via 2, lá atrás do morro, né? Onde era uma grande reta que tinha e era possível fazer os rachas e tal, né? Ali eu comecei a gostar mais e daí depois entrou Autorama, anos 80, Nelson Piquet, campeão mundial, e enfim, né? E aí foi acompanhando e a paixão foi aumentando. Sempre. E no meio disso, essa veia da comunicação também. Pois é, daí eu iniciei publicidade e propaganda na Ubra, no início dos anos 90, daí surgiu um convite para trabalhar na Ipanema FM, na Bandeirantes, e daí na Bandeirantes eu parti para o jornalismo e hoje eu sou jornalista da FENAGE, né? Repórter fotográfico. Tu ficaste na Band durante quanto tempo? Band, Ipanema? Fiquei um ano, grupo, né? acho que fiquei um ano, Sim. pouco menos de um ano. E aí a partir dali que começou esse envolvimento todo também? Fazendo unidade móvel, cara. Fazia unidade móvel da Ipanema, com coberturas de vestibular. Que bacana. Pô, no meio da garotada lá. Eu também era um garoto na época. Sim, né? Sem dúvida. E aí foi daí que aumentou mais ainda essa vontade de conhecer esse meio. Na realidade, eu já tinha participado algumas vezes na Rádio Cultura, de programas em relação à música e tal. Sim. A convite do André Zanata, finado Zanata. Sim, exato. Que foi histórico, né? O Zanata foi o cara que, na realidade, me trouxe para TV+, ainda não era TVNH atrás, e ainda não era Vale TV, não era esse grupo, né, hoje. E daí eu vim
acabei aqui, tô aí contigo hoje, né, cara? Tá aí, né? Estamos aí juntos, né, cara? Isso, toda quinta-feira Coisa boa. O Del tá no Esporte na TV falando de automobilismo. E como é que tu conseguiu, a partir de que momento, na verdade, tu conseguiu conciliar essa questão da comunicação, né, do jornalismo, enfim, também levar para a cobertura de corridas, de passar a fazer profissionalmente, né, atuar de forma profissional nesse segmento? Cara, foi unir o útil ao agradável, né? Essa é a grande realidade. Eu penso que para te dar bem alguma coisa, tu tem que realmente gostar. Lógico. Então, foi o caminho que natural, eu acho, sabe? Tu lembra da primeira cobertura que tu fez de corrida, em eventos, enfim? Pois é, Jário. Pô, já tem tempo isso, né, cara? Mas, eu acompanho corrida há bastante tempo, claro, né? E sou meio rato de boxe, assim. Gosto do cheiro de gasolina, do cheiro de pneu. Legal, cara. E profissionalmente foi em 2008, acho que foi 2008. Uns 10 anos já, então. 2008. 2008. Sim. Mas o que assim foi mais complicado foi não misturar o profissional de fã, né? Então isso Sim. acho que é uma grande... O que nem a gente fala no futebol, né, cara? De fazer a cobertura, que nem eu sou aimoresista. Então vai lá profissionalmente trabalhar como repórter, narrador, e ao mesmo tempo tu ter a paixão pelo clube, não? É meio difícil separar isso, né? É verdade. E aí, com o tempo tu acostuma, mas no início é meio complicado. Bom, e a partir daí, poxa, passou a conhecer praticamente todos os grandes pilotos do Brasil, viajando por... acho que tu conhece os principais autódromos do Brasil todos, né? Todos. Foi bacana porque, para um piá, como a gente diz, né, que lá em 81 brincava com Autorama e Nelson Piquet... Isso já demonstra uma certa idade. A gurizada nem sabe o que é Autorama. Não, sabe sim, o pessoal sabe. Eles gostam de cockpit e simuladores, enfim, dúvida. Mas eles gostam de Autorama ainda. E existe até um resgate do Autorama. É verdade, hoje, né? Eu tenho um... Mas como eu estava dizendo, para um piá que lá em 81 brincava com o Autorama do Nelson Piquet, chegar um dia, conhecer o Nelson Piquet, entrevistar ele... O Piquet é um cara que... Espetacular, ele é muito complicado, ele não gosta de dar entrevista, ele é complicado. O pessoal fala, né, que ele tem um gênio meio... Ele é conhecido no meio do jornalismo como troféu limão, né? Porque ele é azedo, assim, bem azedo, claro. Então, conhecer o Piquet, entrevistá-lo, conhecer o Emerson Fittipaldi, entrevistar o Emerson Fittipaldi... Fernando Alonso, Jacques Villeneuve, essa turma toda. E os brazucas, né? O Kaká, o Alan Kodair, o nosso piloto gaúcho aqui de Novo Hamburgo, o César Ramos, o Vitinho, Vitor Gens, o Átila Abreu, Ricardinho, Max Wilson, toda essa turma, Daniel Serra, agora o nosso atual campeão da Stock, Chico Serra, essa turma aí toda... filho do Alan Prost, o Nicolas Prost, gravou uma vinheta aqui para o Esporte na TV, né? E o Watching Sport na TV com o Delcinho. Muito bom, isso cara. Isso é espetacular. Isso é muito bom. Tem coisas que o dinheiro não paga, né, com cara? certeza. Verdade. Com certeza. A maioria das coisas boas o dinheiro não paga, Vem cara. cá, e para quem... Eu sou muito do meio do futebol, enfim, né? Acabei seguindo dentro dessa área do jornalismo esportivo, a cobertura de jogos. Mas e para ti que faz essa cobertura de automobilismo, como é que é a aceitação Claro, hoje tu é conhecido no meio, facilita bastante, mas no início, assim, os pilotos são em geral, receptivos, o pessoal, quando tu começaste as coberturas, ou ficou, quem é esse cara que está chegando aqui, ninguém conhece, enfim, como é que foi essa entrada nesse meio? Pois é, Jário, sabe que no automobilismo, e eu acredito que na maior parte das coberturas, eu penso que quanto menos eu aparecer e menos atrapalhar, melhor. Claro. Então, às vezes, eu estou lá, acompanho, tenho acesso a todos os boxes da Stock Car, por exemplo, que é a nossa maior categoria no Brasil. Conheço todos os donos de equipe, os chefes de equipe, os engenheiros, enfim. E eu tenho a grata satisfação de ser bem recebido e não entro me enfiando, sabe? Claro. Então, tu sabe o teu limite. Não, e eu sei, eu participo e assisto corrida de dentro de box
de todas as equipes e com o consentimento dos chefes de equipe, dos proprietários, né, dos donos, de quem manda no negócio. Claro. Então é porque se eu posso participar, eles deixam eu estar ali quietinho na minha, num cantinho, é porque eu não estou incomodando. Então, eu não estando incomodando, já está bom. Exato. Não precisa se exaltar muito. É verdade. Até porque um momento de um treino, de uma corrida, um final de semana que envolve toda essa preparação, bom, para ti que acompanha, é um grande evento, é um grande envolvimento desde a chegada de todo equipamento, carros, a questão dos mecânicos, os pilotos, logicamente. Então tem que saber exatamente, né? Ficar sem atrapalhar muito, porque tá todo mundo trabalhando ali, né? Ninguém está brincando. Tá todo mundo trabalhando, na realidade está todo mundo trabalhando. Exato, né? E o que acontece é o seguinte, o pessoal de casa que assiste e vê uma corrida, o pessoal vê aquela 1 hora de corrida, né? Exato. E como tu disse, começa bem antes a corrida, começa o final de semana de corrida, começa com a chegada das carretas, enfim, montagem de box, isso aí começa na terça, na quarta-feira. Então na quinta-feira a gente já tem treino livre, na sexta-feira a gente tem treino livre, no sábado a gente tem o classificatório, né, o qualifying, que é para definir as posições de largada no grid no domingo. E no domingo, daí já é mais aquela coisa que o pessoal realmente assiste, que é a corrida, né? Claro. Deu a largada e vão para tá tudo pronto, vai para a corrida. Mas isso acontece bem antes. Na realidade, no domingo, o que a gente mais faz é gravar alguma coisa no grid com os pilotos, algum momento, alguma coisa diferente que possa estar acontecendo naquele final de semana. E o pós-corrida, né? O vencedor, o pós-corrida, o pódio, porque enfim. Na realidade entrevistas mais longas e conversas mais tranquilas a gente consegue ter justamente na sexta e no sábado, né? Antes do classificatório, porque daí é mais tranquilo para trabalhar para todo mundo, para quem vai gravar, para quem vai receber a gente, enfim. Porque a hora da corrida é literalmente um correrio, né? É um correrio. Exatamente. Sabe que no meio do futebol a gente falava, e quando eu era assessor de imprensa na Aimoré, e tu acompanhaste também lá, fazendo cobertura, enfim, a gente dizia muito isso, né? Que o público em geral, e isso vale para as corridas também, né? Eles veem os 90 minutos, né? Falando do futebol, e a corrida vem aquela 1 hora e pouco de corrida. Vem os 90 minutos. Mas e a semana toda de trabalho? E tudo que envolveu antes, até chegar aquele momento, né? E muitas vezes o resultado não é o esperado, e aí tem todo um contexto, enfim. É uma situação que tem que ser bem trabalhada, sem dúvida nenhuma. Vamos para o intervalo e na volta o Del vai contar algumas histórias aí, as publicáveis de bastidores. Porque a gente fala muito de bastidores do futebol, mas os bastidores do automobilismo, acredito que tem algumas histórias bem interessantes. E lógico, né? Essa sequência toda acompanhando aí corridas por todo o Brasil. Vamos ao intervalo e já voltamos.